Aleluia! Que gracinha, quem falou aleluia aí? Uma criança. Irmãos, ao meu esboço. Grande, né? Meu esboço tem um tópico. Aleluia. Estão todos bem? Quantos vão tirar um cochilo hoje à tarde? Um cochilo do justo, né, irmãos? Amém. Para estar com as forças renovadas para vir celebrar o Senhor hoje à noite, né? Amém? Nós vamos aprender a adorar o Senhor, né? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que têm o prazer de adorar a Deus, né? Que descobriram que adorar a Deus é a melhor coisa na vida, né? Abra as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Meu desafio é enxergar essas letrinhas dessa Bíblia aqui. Quantos trouxeram Bíblia? E quantos trouxeram celular? Obrigado. Amém? Irmãos, está quente, não está? Nós estamos olhando para... Até lá os irmãos vão passar a prova. Mas pelo amor de Deus, depois que a gente arrumar esse ar-condicionado aqui, não reclama não. Vem de blusa. É melhor sentir frio do que calor, não é? Por quê? Porque com frio você pode trazer um agasalho, né? Não é? Em pleno verão você trazendo casaco na igreja. Ótimo, não tem problema. Vamos ler? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te dou graças pela tua presença nas nossas vidas. Te glorificamos, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor.
só de estar respirando é motivo de louvar e adorar o teu nome. Existir é um privilégio, ó Deus, e é um grande privilégio estar aqui esta manhã para participar da ceia do Senhor e ouvir o que o Espírito irá nos dizer. Te glorificamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Hoje eu queria falar para você sobre os 4 estágios de um encontro com Deus. Qual é o tema? Muito bem, aqui Isaías, aqui no livro de Isaías fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Conforme lá em 2 Crônicas, fala que o rei Uzias foi um grande rei. Ele começou a reinar mais ou menos com 16 anos, quando o povo o levantou como rei para governar Jerusalém, e ele governou durante 50 e poucos anos, se não me falha a memória. E ele começou muito bem. Deus deu a ele inteligência, ele fez grandes avanços dentro da cidade de Jerusalém, e a fama de Uzias, esse rei, correu por toda a redondeza. As nações, muitos povos, as tribos ali ao redor, já conheciam Uzias. Mas o que acontece? E ele começou a crescer muito no reino. Ele foi um rei muito próspero. A prosperidade chegava na sua terra. O seu reinado era conhecido como um reinado de prosperidade. Até que estava indo tudo bem, até que o seu coração encheu-se de soberba, de prepotência, de autossuficiência. Ele começou a perder a reverência com Deus, e um dia ele entra no altar, no templo do Senhor, e ali ele oferece um incenso a Deus. Ele passa por cima das autoridades eclesiásticas da época, ele passa por cima dos sacerdotes, e ele então fala: não, porque eu sou o rei, porque eu não posso oferecer sacrifícios. Aí de repente ele pega o incensário e começa, e ele foi repreendido pelos sacerdotes, e ele resistiu os sacerdotes, e de repente naquele ato, quando ele estava ali com o incensário, fazendo algo que não deveria fazer, apareceu uma mancha na sua testa, e ali o sacerdote olhou aquilo, e Uzias começou a sentir um sinal, era uma lepra que já estava nascendo ali na sua testa, e de repente foi como se fosse um piscar de olhos, aquela lepra foi tomando conta do seu corpo todo, e Uzias teve que sair do templo leproso, e foi afastado da cidade, foi afastado do seu reinado por causa da lepra. E eles o colocaram numa residência separada de tudo, porque a lepra ela é como o pecado. A lepra afasta as pessoas da comunidade, como o pecado afasta as pessoas de Deus. Entende, irmãos? Então, assim, a lepra geralmente é tido como o pecado, é símbolo do pecado e da impureza. E Uzias, então, ele se viu leproso. Olha que coisa triste. Um leproso não era uma pessoa, quando chegava um leproso ali na cidade, todo mundo corria dele e falava: leproso, 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 ou seja, imundo, imundo, imundo. Uma pessoa leprosa era considerada como imunda. Agora, irmãos, olha que triste fim. Um homem que começou muito bem, um homem que começou dos 16 anos, ele fez uma reforma espiritual, religiosa dentro da sua nação e também econômica, E a nação estava indo muito bem, até que a soberba entrou no seu coração, até que a prepotência entrou no seu coração, até que, o temor de Deus entrou no seu coração. Ele começou a banalizar a santidade. E ele achou então que ele podia entrar
que não tinha nada a ver ele entrar na casa do Senhor do jeito que ele estava. E aí ele começou a tratar a presença de Deus como algo trivial, né? A gente começa a banalizar, ele começou a banalizar, a presença de Deus já não era tão importante para ele. E ele se achou como rei, ele achou que ele seria o sacerdote. E o fim de Uzias foi muito triste. Ele terminou os seus dias leproso e dentro de um dos seus aposentos, separado de tudo. Então a glória do Senhor tinha se retirado dele. Foi neste tempo que Isaías, ele é chamado. Isaías também, nesse tempo, Deus escolhe um homem chamado Isaías. E com o chamado veio a revelação de um Deus todo-poderoso. Isaías então começou a pregar para o povo. Mas é interessante que, olha só o contexto, Isaías ele recebe uma revelação de Deus, um chamado, justamente na época que o rei Uzias havia falecido. Agora, irmãos, eu não tenho muito para pregar, não tenho muito tempo para pregar, mas por isso que o sermão é pequenininho. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que tomar cuidado. Quantas pessoas que começam muito bem na presença de Deus. Quantas pessoas já chegaram perto de mim e falaram assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu tenho um emprego e eu começo, e eu sei que esse emprego vai trazer para mim prosperidade. Quantas pessoas que quando fazem como Uzias, começam a prosperar, a primeira coisa que elas fazem depois de prósperas é se achar, é pensar que elas podem servir a Deus da forma que elas querem. Tem gente que acha, pastor Irlan, que como é que eu vou dizer aqui? Faltou aqui a palavra. Tem gente que acha que é exceção. Acontece com fulano, mas comigo não, eu sou exceção. O pior erro é quando nós achamos que somos exceção. Que se algo é comum para todos, mas comigo não acontece. Eu sou exceção. E foi o que aconteceu. Uzias achou que ele era exceção, porque ele tinha sido próspero. E quantas pessoas que quando prosperam, elas não são fiéis a Deus. Eu já tive pessoas aqui dentro que tinham tudo para poder abençoar a obra do Senhor e nunca abençoaram. Nunca abençoaram. A mão era mirrada para Deus. Nunca abençoaram. Entende? Nunca. E hoje se encontram leprosas espiritualmente. Eu posso contar. Cuidado com o que você pede a Deus. Às vezes a prosperidade que você pede, talvez é pela sua própria queda. Então, Uzias, ele era um religioso, mas não conhecia a Deus. Ele era como um fariseu. Lembra que eu falei que o fariseu é o fiscal da vida espiritual alheia. Ele vê defeito em todo mundo, fala de todo mundo, critica todo mundo, mas ele não olha para dentro dele. É muito fácil eu fiscalizar a vida da minha irmã Raquel. Fácil eu olhar para a vida espiritual dela e colocar defeito. Mas e eu? O que eu estou fazendo? O fariseu é assim. Todo fariseu reclama de tudo e de todos. Põe defeito em tudo e em todos. É fariseu. Conhece, mas não vive. Finge. Então o fariseu, ele só enxerga o defeito dos outros. Ele é incapaz de perdão, porque ele está acima dos réis mortais. Agora, veja bem, foi nesse contexto que Isaías levanta, que Deus levanta Isaías. Então quero falar sobre os estágios desse encontro de Isaías com Deus. O primeiro estágio foi do impacto com Deus, do assombro. Isaías tem uma expressão em espanhol, eles falam, né,
Deus é assombroso. Ou seja, Deus é aquele que traz impacto. Deus é aquele que impacta as nossas vidas. Então Isaías foi impactado quando ele teve um encontro com Deus. Toda pessoa, irmãos, precisa ser impactada. Foi o que aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus, eu fui impactado. Deus tem que trazer impacto à sua experiência, a verdadeira experiência com Deus, que é a conversão, ela tem que trazer impacto. Você, quando se converte, você precisa ser impactado por Deus. Trouxe a sombra e falou: Deus é maravilhoso. Foi como o caso da irmã lá em Madrid, muçulmana, que teve um sonho com Jesus, teve uma visão de Jesus, ela foi impactada. E agora ela fala: eu tenho que falar de Jesus para os meus parentes. Quando ela foi falar que Jesus era verdadeiro, que ele era Deus, o que aconteceu? O marido abandonou ela, a família expulsou de casa, os pais, e a mulher ficou na rua com a criança. Ela perdeu tudo. E hoje ela vive de auxílio da igreja. Irmãos, quando nós somos impactados, nós abrimos mão de tudo. Você vê que uma pessoa foi expulsa de casa, em terra estranha, e ela falou: meu povo, Jesus está aparecendo para o meu povo. Meu povo, muitos deles estão se convertendo. Irmãos, hoje o evangelho que a gente vive é um evangelho muito fácil. O evangelho como é que eu vou falar aqui? O evangelho da vantagem. Depois que eu fui para a igreja, minha vida melhorou. Mas não fala que a vida melhora espiritualmente. Depois que eu vim para a igreja, eu sou próspero. Nada, continuo o mesmo mesquinho de sempre, mesmo materialista de sempre. Porque, irmãos, quando nós encontramos Jesus de fato, algo novo, nós abandonamos, deixamos para trás aquilo que nos prende. Há algo que a gente chama de mudança de foco. É por isso que tanta gente não tem muito prazer de vir na igreja. Se vem de manhã, não vem à tarde. Um exemplo, tá, irmãos? Não, já fui para a igreja, mas não entende o que é adoração. Quando eu me converti, irmãos, eu ia na igreja de manhã, no domingo, ia à tarde, com os jovens, e à noite eu estava lá, primeiro amor. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi no monte. O José Wilson, que esteve aqui na igreja, que era pastor, espero em Deus que continue sendo, tem anos que eu não vejo. Esse José Wilson não acreditava em nada, ele era cético, estava lá na sua droguinha lá e tal, muito doido. Um rapaz era muito bonito na época, muito hippie, e de repente ele falou assim comigo assim: ô William, eu vou lá na montanha com vocês orar. Foi desse jeito. Se Deus não provar que ele existe, hoje mesmo eu vou tirar a minha vida. Eu falei: que isso, rapaz? Eu levei ele no monte. Ele só falou isso comigo. Quando chegou lá no monte, um profeta foi levantado. E o profeta falou assim: filho, você não vai tirar a tua vida, porque eu te dou uma nova. E falou com ele: e para te mostrar que eu sou o teu Deus, receba agora o meu espírito. Ele falou em línguas na hora, foi igual um peru. Na mesma hora ele... O que é isso? Eu vou no culto. Ele saiu de lá transformado e chorando. Eu tive que descer com ele chorando. Quinta-feira era o próximo culto. Isso foi numa segunda-feira no monte. Quinta-feira tinha o culto lá na Batista da Floresta, onde eu era membro. E caiu um toró. E eu motivado, fazia chuva dentro da igreja, não chove, então chovia lá fora, então ia chovendo, né? Porque tem gente que não vai na igreja porque acha que dentro da igreja chove. E aí, eu estava lá. Falei: Zé Wilson não vem não. Quando eu cheguei lá, o Zé Wilson chegou igual um cãozinho molhado, igual um pinto molhado, todo ensopado, dos pés à cabeça e com lágrimas. Glória a Deus que eu cheguei a tempo, irmão. Olha, eu achei que não ia dar tempo, eu achei que Jesus ia ficar decepcionado comigo. E chorava, e chorava, e chorava, irmãos. Isso é um encontro que causa impacto nas pessoas. Nós temos que orar para a igreja, para que ela seja impactada com a presença de Deus.
A presença de Deus tem que trazer transformação. Nós precisamos de transformação, igreja. Chega de farisaísmo, chega de olhar erro dos outros, olha para si mesmo, conserta-te, muda você mesmo, chega disso. Deus quer a presença dele na sua vida. Enquanto você chora, enquanto você está reclamando, enquanto você está olhando, vidas estão morrendo, indo para o inferno, e também vidas estão perdendo tudo por amor a Jesus. Vidas estão trocando o mundo com Jesus para Jesus, estão deixando o mundo. Esse é o impacto que Isaías teve. Isaías foi impactado. Agora, o que ele viu que causou impacto nele? Esse assombro. O que ele fez? O que ele viu? Ele viu o Senhor assentado sobre o trono. E Deus se apresentou como Deus santo. Uzias não teve a revelação da santidade de Deus. Por isso que ele entrou de qualquer jeito na presença de Deus e ficou leproso. E Isaías teve a revelação da santidade de Deus, porque ele fala assim, no ano que morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeiro, ele teve a visão do senhorio de Deus, que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a barra das suas vestes encheu todo o templo de Jerusalém. Era algo monstruoso, era algo assombroso. Ele teve uma visão que não cabe a gente imaginar aqui, mas a visão que ele teve foi de um ser que só as suas vestes cobria vários metros quadrados. Todo o templo de Israel, de Jerusalém, foi cheio com as suas vestes, e ele via isso em visão. E ele estava sentado com o alto e sublime trono. Esse sublime trono fala que não existe nada acima de Deus. Ele é tudo. Tudo. Ele é tudo. Tudo está nele. E aí, ele fala assim, no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. E ele olhou, os seres mais poderosos da criação estavam ali diante dele, que era os serafins. Porque para chegar tão próximo de Deus tem que ser muito poderoso. Porque Deus é tão poderoso, tão santo, que os seres que estavam diante dele era algo que ele nunca tinha contemplado na sua vida. E eles ensinaram algo a Isaías: reverência perante o Criador. Reverência perante o Criador, porque Ele é o Senhor. Nós precisamos aprender com esses seres a ter reverência na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Ontem eu saí ali, eu desci a escada, de repente meu pé agarrou assim, quando eu ver um chiclete. Sexta-feira. Como que alguém não tem educação, que trata a casa do Senhor, olha nos bancos, se for criança tudo bem, mas se for marmanjo, vem na igreja, prega chiclete, não tem educação, não tem reverência, não tem respeito, olha assim, ó, lá fora, está tudo manchado com chicletes, isso é uma vergonha. Não tem cuidado, não tem zelo com as coisas do Senhor. Senta de qualquer jeito, suja os bancos, não está nem aí, não preocupa. A reverência cabe na casa do Senhor. Quantas pessoas ficam lá fora, ó, batendo papo enquanto a palavra está pregando? As pessoas estão lá fora. Quantos que estão aqui, vai lá fora, fica lá fora na hora da palavra? Tem igreja que os instrumentos que não é os daqui, graças a Deus, mas acabou o louvor, vai embora. Irmãos, onde está a reverência e o temor de Deus? As pessoas não têm revelação do senhorio do Senhor.
Por isso muitos estão leprosos. Muitos estão leprosos, estão destruindo o próprio casamento. Irmão, você acredita que esses dias veio aos meus ouvidos uma pessoa que bate na esposa? Crente. Eu não sei quem que é, mas geralmente vem assim um passarinho. Quem que é? Não sei. Mas o marido bater na mulher tem que, pastor Wagner, mandar o pastor Wagner lá com um porrete desse tamanho, policial, e desce a madeira nesse ímpio, nesse infeliz que tem coragem de bater na esposa. Tem que sentar a madeira. Eu vou te fazer ver a glória de Deus. Eu sou revoltado com esse negócio de homem bater em mulher. Se bem que eu não pode ter que fazer, tem mulher também que está batendo em homem hoje, né? O negócio está assim. Não tem reverência com Deus. Por isso tem muitos leprosos na casa de Deus. Muitos leprosos. Ouçam, há muitos leprosos na casa de Deus. Leprosos fariseus. E aí, esse é o primeiro impacto que ele teve. Que com a sombra ele começa a ter a revelação da santidade de Deus. Porque assentado, os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, porque nem os seres mais poderosos da criação contemplavam a face do rei assim, ó, reverência. Com 2 cobriam os pés. Isso significa a humildade diante de Deus, porque eles não se vangloriavam com nada. Os pés têm muito a ver com a obra, com a forma como caminhamos. A nossa caminhada tem que ser muito modesta e temerosa com Deus. Mas muitos buscam a posição de protagonismo dentro da igreja. Não tem humildade. As pessoas têm, elas são reconhecidas por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. Não sei se vai dar tempo a acabar não, mas, irmãos, e com 2 voavam. Nós aprendemos também que os serafins, eles com 2, eles cobriam o rosto, por causa da reverência. Com 2 asas cobriam os pés, por causa da humildade e submissão a Deus. E com 2 asas voavam, que isso mostra que eles estavam à disposição de Deus. Quantos estão disponíveis para Deus? Não. Que isso, pastor? Eu poderia até vir, né, pastor? Mas eu tenho um encontro assim, assim, assim. Ah, pastor, eu poderia até fazer, mas eu não tenho por causa disso e disso. Não estão disponíveis para Deus. Mas os serafins estão. Ah, se a igreja fosse disponível para o seu noivo, tivesse disposta, tivesse boa vontade para com o seu noivo. Eu falo a igreja geral. Aí, irmãos, veja bem. E cobria os rostos, cobria os pés, e com 2 asas voavam. E clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, de repente, ele viu que Deus é 3 vezes santo. Deus é 3 vezes santo. Ele não é uma vez poderoso, ele é todo poderoso. Ele não é 3 vezes todo poderoso. Ele não é, mas ele é 3 vezes santo. E é interessante que Deus nos chama para sermos santos como ele é santo. Entenderam isso? Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível se aproximar dele, porque ele é santo. Não se engane, não se iluda. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele é 3 vezes santo. Os serafins davam ênfase à santidade de Deus. Para aproximarmos dele, nós temos que ter esse caráter de santidade. Amém? E aqui,
e ele teve essa revelação da santidade de Deus. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de impuros lábios, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, irmãos, ele começa a sentir o ai. O segundo estágio do encontro de Isaías com Deus foi o estágio da culpa. Porque quando ele estava diante da presença de Deus, dessa revelação de quem Deus é, ele descobriu automaticamente quem ele era. Foi automático. Foi sintomático. Quando ele viu Deus, ele viu quem ele era. Aí vem o ai. Ele descobriu, ele percebeu, caiu a ficha. Eu sou pecador e preciso consertar minha vida. Porque eu vou morrer. Se você precisa cair a ficha. Tem muita gente que ainda não caiu a ficha. Acha que servir a Deus é ir servindo assim, ó. Eu estou na graça, estou na bênção, mas não está na presença. Entende o que eu estou dizendo? Tomando a garrafinha aqui, qual do meu pescoço, tá, irmãos? Eu estou na graça, mas não está na presença. Que graça é essa que não traz novidade de vida para você? Que graça é essa que você se apoia, que não muda o seu comportamento, que não muda o seu caráter? Que graça é essa que você vive, que você não honra o seu marido, nem o marido honra a sua esposa? Que graça é essa que faz com que você destrua o seu lar? Que graça é essa que te afasta da presença de Deus e que não te edifica? Isso não é graça, irmãos. A graça que eu creio é uma graça que transforma. Se não falo em memória, não sei se foi Spurgeon que diz: a graça que não te transforma também não te salva. Então aqui ele fala assim: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías era um homem de lábios impuros. E você? O que você é? O que você é? Olha para dentro de você mesmo. Ao invés de olhar para os outros, olha para você primeiro. Quando você for olhar para os outros, verifica se o poste está no seu olho. Olha para os outros não, olha para você. Se porventura você olhar para os outros, olha com a intenção de ajudá-lo e não para apontar. Tem gente que ama apontar. Claro, né? Apontar para os outros é muito mais fácil do que viver, né? Falar é muito fácil. Isaías, e lá em Apocalipse a gente vai ver um tanto os ais de Deus. E durante toda a Bíblia a gente vê os ais de Deus. Os ais são o juízo de Deus sobre uma pessoa. E ele fala: ai de mim que vou perecendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim que vou perecendo, ai de você se você não consertar com Deus e continuar nessa vida que você está nela. Ai de você. Quer ir na igreja? Não vou não, porque não estou com vontade. Fica cheio de mimimi. Ah, não vou não, porque o irmão não me cumprimentou. Ai de você, se você ficar olhando só para os outros e não olhar para dentro de você. Ai de você que está perecendo. É o que Isaías sentiu quando ele teve esse impacto com Deus. Ai de você. Pastor Leonardo pregou aqui um dia, não sei se vocês quem estava aqui no dia da Semana de Pentecostes, lembra do pastor Leonardo? O pastor Leonardo chegou perto de mim, falou aqui na frente que um irmão muito próximo lá na igreja e tal, recebia muito bem e tal. E ele falou: pastor, esse negócio de dízimo, como é que ele falou? Esse negócio de dízimo não é muito verdade não, eu não sou dizimista e sou muito próspero. Aí o pastor Leonardo assim pensou, falou assim: o que eu vou responder para esse moço?
Porque ele não entendeu que dízimo é fidelidade com Deus. Ele acha que dízimo é um escudo que protege ele das intempéries da vida. Dízimo é sinal de gratidão de pessoas convertidas, nascidas de Deus. Aí ele pegou e falou assim: e aí, o que o senhor me diz disso? Eu só estou prosperando na minha empresa. Aí ele falou, uma única coisa que veio na mente dele, que o Espírito Santo falou: fala isso para ele. Deus é onipresente? Ele está em todo lugar, sim. O diabo é onipresente? Ele falou, não. Pois é, ele não é onipresente não, mas no dia que ele te pegar na esquina, ele te rebenta todinho. Entendeu, irmãos? Eu ainda não falei, mas para mim, todos os que estão na minha equipe têm que ser dizimistas. Todos. Se não for dizimista, já fala comigo que não quer ficar porque é infiel a Deus. Eu não sei da minha equipe quem dizima, não sei. Eu não quero saber por enquanto, porque eu confio na fidelidade do que aqueles que são chamados para ser da minha equipe, porque estão dizendo: pastor, quero ser um com o senhor, eu quero ser exemplo dos fiéis, e não exemplo dos infiéis. Ai de mim, ai de você se estiver fazendo coisa errada, ai de você se Deus está reprovando as suas atitudes. Você não é exceção. O erro de Uzias foi esse, achar que ele era exceção. Não dá nada para mim, vou entrar aqui, tá indo tudo bem comigo, estou pronto, tá uma beleza, mas não dá nada para mim. Às vezes a gente acha que é exceção, e é um engodo do diabo a gente pensar que a gente é exceção aos olhos de Deus, do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e pela graça de Deus alcançamos a salvação. Já vou encerrar, tá, irmãos? Então, veio a culpa. Esse é o segundo estágio do encontro de Isaías. Ele fala: ai de mim que vou perecendo. Aí, glória a Deus. Quando ele reconheceu que ele tinha culpa, que a vida dele não estava reta aos olhos de Deus, porque a gente só descobre isso quando a gente está na presença de Deus, tá, irmãos? Você continua com a sua vida torta até se encontrar com Deus, mas se você não encontrar com Deus, vai continuar a mesma coisa. Mas no dia que você tiver um encontro de verdade, não convencido, tem gente que se convence da verdade, mas não muda, não tem fervor no coração, não tem fogo na alma, vai na igreja para protocolo, não, domingo é dia de ir na igreja, não é dia de servir a Deus, é dia de ir na igreja. Entende a diferença? Cadê aquele fogo? Cadê aquele fogo no seu coração? Cadê o brilho nos olhos seus? Cadê o reflexo de Jesus no seu rosto? Cadê? Cadê aquela paixão de entrar na casa do Senhor, como Davi falava: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Aonde está esse fogo? Aonde está essa saudade? Aonde está essa vontade? Está aonde? Não está, porque o Rei, o Senhor dos exércitos, ele ainda não encheu o seu coração. Ele encheu o templo de Jerusalém, mas não encheu ainda o seu coração. Quantos estão entendendo? Quantos estão com sono? Quantos estão com calor? Vão aguentar, porque é no meio do fogo que Deus fala. Onde está o fogo? Onde é que está? Hein, irmãos? Onde está? A igreja tem que tomar posição. E o que Isaías sentiu foi um impacto extraordinário.
com o impacto veio a culpa, olha só, do assombro para a culpa. Aí, quando ele fala, ai de mim, um dos serafins vem com a tenaz. Os serafins, lembra que ele pegou com a tenaz, aquele negócio que o ferreiro pega, né? Pega, segura o cavaco lá, né? O negócio, né? Ele pega a brasa que estava no altar e coloca na boca de Isaías. Ele falou, agora as suas iniquidades estão perdoadas. Irmãos, quando nós confessamos, Deus esquece de tudo que aconteceu no passado. Às vezes as consequências vêm, não é porque Deus está vendo, então Ele não te perdoou. Às vezes a pessoa assim, a vovó ela falou comigo assim, eu estava levando a vovó para o Luxemburgo, para o hospital Luxemburgo, né? Ela já estava já no estado terminal do câncer, e um dia eu estava levando a vovó, e ela falou, não, meu filho, isso foi em 2007, né? Ô meu filho, eu estou pagando por aquilo que eu fiz. Eu falei assim, vó, só não está pagando nada. Mas você não sabe o que eu fiz, vó, e nem quero saber, porque o sangue de Jesus nos purifica de tudo. Deus não é um Deus vingativo que você está cobrando, não. Sabe o que fica? As consequências. As consequências que tinham que ficar, já ficaram para trás. A doença é porque o nosso corpo é assim mesmo, um dia nós vamos partir para o Senhor. O corpo não está redimido. Agora, tem coisa que você, se você fez, vai vir durante a sua vida. Por quê? Porque é resultado das suas coisas físicas. Não é que Deus vai mandar, não, tá vendo aí, você fez, o meu sacrifício não foi suficiente. Você vai pagar tintim por tintim que você fez. Não é isso, tintim por tintim? Não usa essa expressão mais, não? Usa. Tintim por tintim. Não é o meu cunhado, não, tá, irmãos? Mas o que acontece? Se Deus perdoou, perdoou. Agora, é claro que você arrependeu lá e roubou e a polícia está atrás, você não vai ser preso? Claro que vai, porque é consequência. É ou não é, amor? Hã? Só alguém que eu acho que não vai ser preso, mas tá, tudo bem, isso é outra coisa. Aí, o que acontece? É a culpa, depois da culpa vem a graça. Se você arrepende, o Senhor vem e te perdoa. Amém? Aí, nós somos perdoados pela graça de Deus. E o anjo fala assim, o anjo fala assim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. No mesmo templo em que um rei foi contaminado, neste mesmo templo uma pessoa é purificada. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Tem muita gente dentro do templo de Deus, estão leprosos espirituais. Existem os leprosos espirituais. Os leprosos espirituais, eles não têm comunhão com o povo de Deus. Assim como a lepra, ela separava naquele tempo as pessoas da comunidade, o leproso espiritual, a lepra espiritual dele separa ele do tempo do povo de Deus. Ele não consegue ficar na igreja, ele não consegue viver em comunidade. Se ele vive, ele começa com os nhenhenhenhenhenhen, né? Com os mimimis da vida. Entende, irmãos? Depois, a voz do Senhor que dizia, depois disso ouvi, depois que purificado, a voz que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Para encerrar, agora, da graça
para a gratidão. Repita comigo: da graça para a gratidão. Quantos podem dizer assim: eu estou na graça? Levante a mão quem acha que está na graça. Muito bem. Quem ainda não levantou a mão porque está leproso ainda, pode dizer o que quiser, mas está leproso. Mais uma vez, quem está na graça, levante a mão. Amém. Agora, da graça, o próximo estágio é a... Qual que é o próximo estágio? Quantos estão prestando atenção? Da graça para a gratidão. Quantos agora querem viver esse novo estágio das suas vidas? Vamos aprender então com Isaías. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Aqui é Deus falando, Pai, Filho e Espírito Santo. Então disse eu: eis-me aqui. Quantos podem dizer eis-me aqui? Levante a mão. Quantos podem dizer mais uma vez eis-me aqui? Mais uma vez, quantos podem dizer eis-me aqui? Você sabe por que quando você fala com o eis-me aqui, envia-me a mim? Então disse o Senhor: vai e diz a este povo. Irmãos, por que nós viemos? Por que a gente serve? Por que a gente é diácono? Por que a gente é pastor? Por que a gente dirige célula? Por que a gente evangeliza? Por que a gente... Irmãos, tudo que nós fazemos na obra do Senhor chama-se gratidão. Nós fazemos por gratidão. Porque eu venho para o templo? Por que eu sou dizimista? Gratidão. Por que eu evangelizo? Gratidão. Por que eu amo? Gratidão. Por que eu adoro? Gratidão. Tudo nós fazemos por gratidão. A gratidão é a resposta àquilo que alguém faz por nós. Entende? A gratidão é a resposta àquilo que alguém faz por nós. De bom, Deus nos deu a graça e nós correspondemos com a gratidão. Repita comigo: Deus nos deu a graça e nós correspondemos com gratidão. Aplauda o Senhor. Aleluia! Quero chamar o pastor Irlan e pastor Osmano para abençoar os elementos da ceia. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, queremos, num ato de gratidão ao Senhor, ó Pai, participar desse momento tão maravilhoso que é a Tua Santa Ceia, Senhor. E queremos consagrar este pão, ó Pai, que representa o Teu corpo que foi dado por nós, Pai, que foi entregue naquela cruz para perdão dos nossos pecados, para que possamos ter o direito de estarmos junto a Ti na eternidade. Pai, que possamos participar deste momento com alegria, Senhor, com gratidão no nosso coração, ó Pai, sabendo que o Senhor é tudo para cada um de nós, que a nossa vida depende do Senhor, que nós somos, Senhor, aquilo que o Senhor quiser, porque, ó Pai, as nossas vidas estão diante do Teu altar. Consagro ao Senhor, ó Pai, este pão e Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar nesse momento aqui, em o nome de Jesus, amém. Pai, nós rendemos ao Senhor graças, louvores, por cada um dos flagelos que o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada uma das chagas que foram abertas no corpo do Senhor, porque por intermédio dessas chagas foi o sangue do Senhor sendo derramado
E assim, Senhor, as maldições, assim, Senhor, foi feita uma nova aliança no teu sangue. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sangue que foi derramado em nosso favor. E hoje, Senhor, nós fazemos menção desse sangue tão precioso, e hoje estamos aqui para participar desse cálice. O cálice que tipifica, o cálice que simboliza a nova e eterna aliança que foi feita no sangue do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo Senhor ser aquele que substituiu-nos naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nesse momento nós consagramos esse cálice, consagramos o suco da videira, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus assim oramos ao nosso Deus e Pai e te agradecemos. Amém, Senhor. Você agora, a ceia do Senhor, ela não é propriedade da Igreja Presbiteriana Pentecostal. Você que é de outro ministério, está em comunhão com Deus, é batizado, está em comunhão com Deus e com seu pastor, você está convidado a participar conosco, amém? Quem ainda não batizou nas águas, não passou pelas águas, espere o seu momento em nome de Jesus, amém? Ministério de louvor, Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, a Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a
recebeu o pão, levante a mão. Alguém que ainda não recebeu o pão? Ok. O cálice, tem alguém que está sem o cálice? Levante a mão, por favor. Ok. Aqui receberam todos? Estão. Aleluia. Primeiro Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão, ou beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, esperais uns pelos outros. Amém? Então, em memória do Senhor, vamos renovar nossa aliança com Ele, né? Vamos participar do pão, todos juntos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em memória do Senhor, vamos participar do cálice. Aleluia, Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos encerrar declarando que Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Já estou crucificado
Você pode declarar: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Cristo vive, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Aleluia, Senhor. Já estamos crucificados com o Senhor. Já não somos mais nós mesmos que vivemos, mas o Senhor é que vive em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Aleluia, Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Rei dos Reis, aquele que vive para sempre, aquele que reina, que é o Senhor dos Senhores, e que voltará, e que voltará, e que voltará. Ora vem, Senhor. Aleluia. Queridos, dois avisos aqui rapidinho. Formatura da capacitação e destino será dia 16 do 11. Amém? Aleluia. Às 19h30, todos são convidados, né? Amém? Prestigiar os nossos irmãos aí que estão formando, né? E estão vendendo camisa também da rede, R$40. Amém? Que você possa empenhar aí e comprar uma camisa que vai estar ajudando muito em nome de Jesus. Amém? Nós desejamos a você uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, que seja próspero o seu caminho, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Coloca a sua mão à altura do seu coração. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela vida de cada um desses irmãos, pelo que o Senhor falou ao nosso coração, Senhor, e por nos dar o privilégio, a oportunidade de celebrar o Senhor até que o Senhor venha. Agora nós estamos despedindo deste lugar, mas não da tua presença. Que o Senhor nos leve em paz e segurança, que tenhamos um domingo abençoado e uma semana abençoada para a glória do nome de Jesus. Que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo esteja sobre toda a tua igreja, Senhor, e sobre todo Israel de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do Senhor.